Amados, então vamos orar para nós começarmos, né? Mais uma IBE em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te damos graças, Senhor, por mais esse tempo aqui, pelas bênçãos derramadas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós queremos agradecer e te pedir, Deus, continue nos abençoando, nos dirigindo, nos conduzindo, para que possamos continuar fazendo a tua vontade e assim, ó Deus, aprendendo mais de ti, para colocar em prática a nossa vida e assim, ó Pai, cumprir os teus propósitos em nossa vida, Pai. Nós te pedimos, fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou dar um mute aqui na galera toda para a gente poder falando, tá? E aí, quem quiser se manifestando, vocês dão um toque aqui, né? Ou então você abre o seu áudio e fala, tá bom? Eu vou mutar aqui para todo mundo e aí a gente vai se comunicando aí. Eu creio que tem mais irmãos que estão com o vídeo fechado. E aí, se vocês quiserem fechar o vídeo e ficar só me vendo, eu gosto de ver vocês. Agora, se vocês quiserem só ficar me vendo aí, né? Aí vocês podem fechar também e eu vou só ministrando. E aí, na medida como vocês quiserem falar alguma coisa ou quiserem, né? Vocês só abrem o vídeo aí para poder estar participando aí, tá bom? Pastor. Oi, filha. A Cleuzinha não está conseguindo entrar. A Cleuzinha não está conseguindo entrar? Ela mandou lá no grupo. Ô, Pedro, dá um alô com a Cleuzinha aí. Vê o que é que ela não está conseguindo entrar para mim. O Pedro vai me dar um suporte aqui. Eu vou pedir para ele tá vendo com ela. Tá? Aí ele vai ver o que faz lá. Não sei se é alguma coisa da internet. Hoje eu acho que está meio complicado um pouco. Até eu estava tendo dificuldade para entrar aqui. Aí o Pedro vai vendo lá, né, Pedro? Então tá joia. Então vamos lá, amados. Hoje nós vamos esse nosso conteúdo, né, que é agora a segunda parte da Igreja com Propósito. Primeiro nós vimos a Igreja com Propósito, né? E agora a cultura da Igreja com Propósito, e agora começamos com a cultura da Igreja Vaso de Vida. Na semana passada falamos sobre essa questão da cultura da Igreja Vaso de Vida, falando um pouco sobre o começo, toda a história da Vaso de Vida. E hoje a gente começa entrando um pouco mais, para a gente ter uma visão mais abrangente, então, do que é o trabalho com os propósitos, né? Hoje nós vamos falar de 2 propósitos apenas, né? Que é o propósito do discipulado e da comunhão. E aí, então, ele está aqui, propósito, parte 1. E ele já começa trazendo, então, né, para a gente preencher, não sei se como é que vocês estão fazendo aí, para preencher, né? Mas aqui essa primeira linha em branco para ser preenchida é fundamentos de uma igreja com propósito. Então, ele começa falando aqui, uma igreja com propósito se apoia nas bases da Bíblia, o grande mandamento e a grande comissão. É uma igreja saudável, independente do tamanho, contexto denominacional, localização e estrutura. E aí ele traz o grande mandamento, que é a resposta do Senhor, né? Quando foi perguntado qual era o maior mandamento, e aí Jesus responde, né? Fala, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aí ele coloca o outro, dizendo, olha, o segundo, igual a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, começa trazendo essa visão já do propósito. E é isso que a gente, né, que eu tenho que a gente traz como base, que na realidade a igreja com propósito traz como base, essa instrução, né, chave que Jesus deixa. Né? Ele vai trazer essas 2 primeiras instruções, e aí depois, mais tarde, ele traz a grande comissão, né, que aí é o ID. E aí fazer discípulos, batizar, ensinar e obedecer, né? A tudo que tem sido ensinado. Então, ele completa os 5 propósitos dentro dessa base agora que a gente fala que é a base dos 5 propósitos.
A segunda parte para ser completada aí, o grande mandamento, e aí ele traz Mateus 22, 37 a 40, que é o que nós falamos agora, e depois a grande comissão, que é também essa outra parte dessa estrutura dos 5 propósitos. E aí a gente continua aqui. Juntas essas passagens resumem os 5 propósitos de uma igreja bíblica. Adoração, ame o Senhor, seu Deus. Né? Ministério, ame o seu próximo como a si mesmo. Que eu acho que é interessante isso aqui, porque a gente só consegue servir amando, né? Verdadeiramente servir com amor, e é por isso que ele traz essa visão da essência do ministério, que é o serviço. Missões, né? Vai e faça discípulos, né? Comunhão, batizando-os. E o discipulado em si, que é ensinando. Então, a gente começa a ter essa visão mais abrangente, mais própria do que é agora esses 5 propósitos. Né? Conseguiu? Hã? Para a Cleuzinha, né? Ah, tá. Espera só um pouquinho. Graça e paz, irmão Edmar. Vou chamar a Cleuzinha aqui no WhatsApp, tá? Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para poder... Só um instantinho aí que eu vou chamar a Cleuzinha aqui, que ela tá tendo dificuldade. Aí eu vou fazer também fazer com ela aqui pelo WhatsApp. E hoje ela vai participar aqui no Zap. Aqui, graça e paz, irmã Cleusa. Põe ele deitadinho, isso. Irmã Cleusa hoje está participando aqui no Zap. Hoje é ela que vai para o Zap. Ela está tendo dificuldade lá, né? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Ô, minha irmã, paz do Senhor. Tudo bem? Que Deus abençoe. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Nós já estamos aqui no andamento da aula, viu, irmã Cleusa? Vamos continuando aqui. Me perdoem aqui, eu estou falando com a irmã Cleusa, é bom que o pessoal vai acessando aí. Amém? Então, começamos a ter essa base da igreja com propósito, dos propósitos, para a gente entender. Uma das coisas que eu acho que é importante, muito importante a gente entender, é essa visão dos propósitos, né? E que é algo que para muitos é novo. E é uma linguagem que a gente vai assimilando aos poucos e que você vai começando a encaixar, começando a ter esse entendimento. Eu também estou nessa fase de aprendizado, também estou vivendo essa novidade, mas que tem sido muito bom, porque você começa a ver as coisas se encaixando dentro de cada uma dessas áreas, né? Então, ele coloca uma igreja com propósito equilibrada, equilibra seus programas e suas estruturas em torno desses 5 propósitos. É uma igreja equilibrada, crescente e produtiva, de forma bem simples e natural. Então, é algo que começa a acontecer. Depois que a gente consegue entender e assimilar todo esse contexto, então, isso começa a acontecer naturalmente na igreja. Na realidade, o que eu vejo é que nós já praticamos muito dessas coisas, já colocamos em prática, né, a adoração, colocamos em prática o discipulado, a comunhão, né? Mas que às vezes a gente nem tem noção do que a gente está fazendo. Então, a importância da gente saber o que está fazendo, né? De parar e falar assim, isso aqui faz o quê? Isso aqui faz parte do quê? Isso aqui faz parte da comunhão. Não, isso aqui faz parte do discipulado. Esse momento da escola bíblica, ele está muito voltado para o discipulado. É o discipulado em si, né? Então, é essa questão de a gente começar a entender o que está sendo feito, né? A caminhada na vida da igreja e as pessoas que vão chegando e vão tendo essa visão nítida na vida da igreja. Porque muitas pessoas, às vezes, elas estão na igreja, mas elas não sabem o que está acontecendo. E por isso ficam dispersas, por isso elas perdem, às vezes, né, aquele momento
de participar, de saber o que realmente está sendo feito ali, né? Então, é muito importante ter essa visão, esse contexto, né, de entender os acontecimentos na vida da igreja. E aí ele coloca que a igreja primitiva cumpriu todos esses propósitos, lá em Atos 2, 41, 47. E aí eu vou só colocar aqui, eles aceitaram a mensagem, então quer dizer que houve uma missão, que houve a pregação do evangelho, foram batizados, né, dedicavam-se ao ensino, né, discipulado, e à comunhão, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Então, a gente vê o cumprimento dos propósitos nesse conteúdo da própria igreja primitiva, e que é algo que o Espírito Santo já estabelece lá naquele início, então, na vida da igreja. A igreja existe para cada um desses propósitos. E aí ele traz celebrar e exaltar a presença de Deus, que é o propósito de adoração, proclamar a palavra de Deus, ou seja, para viver o propósito de missão, integrar a família de Deus e encorajar as pessoas, que é o propósito da comunhão, conduzir a família de Deus à maturidade cristã através do processo de discipulado e demonstrar o amor de Deus, que é o propósito do ministério ou serviço. Então, os propósitos que estavam em branco aí foram colocados. Primeiro, adoração, missão, comunhão, discipulado e ministério ou serviço, né? E aí a gente continua vendo aqui, a Igreja Vaso de Vida é uma igreja dirigida pelos propósitos de Deus, e sua estrutura ministerial é organizada através da matriz 5x5. 2 áreas para que a igreja seja ministerialmente conduzida pelos 5 propósitos. E eu acho muito interessante isso, porque nós já temos a rede ministerial, que é o nosso trabalho, né, da vida da igreja, e colocamos agora, inserimos então a matriz 5x5, onde nós vamos encaixando os 5 propósitos dentro da rede ministerial, e a rede ministerial vai se encaixando dentro desses 5 propósitos. Porque aí a gente coloca, então, os propósitos e as faixas etárias. E aí completa todo o quadro, porque vai sendo, então, trabalhado isso dentro das próprias faixas etárias. E aí a gente vai vendo aqui, né, a faixa etária criança, adolescente, jovens, adultos, até a terceira idade, e os propósitos. Então, todos esses propósitos, eles vão se encaixar dentro das faixas etárias. Então, na faixa etária de criança, nós vamos ter que ter propósito de comunhão, discipulado, serviço, missão, adoração. Na faixa etária dos adolescentes, ou na faixa etária dos jovens, dos adultos e da terceira idade, nós vamos ter que trabalhar também todos os 5 propósitos. Então, todos esses propósitos têm que ser trabalhados dentro dessas faixas etárias. E é uma coisa que tem que ser trabalhada, na realidade, no nosso contexto de vida, como nós vimos já lá no 40 dias. Agora, é importante a gente entender isso aqui, né? Porque a igreja começa a funcionar dentro desse projeto, desse trabalho com os 5 propósitos. Porque aí ela vai ter, por exemplo, vamos dizer, vai ter um evento das crianças. Qual é o foco desse evento das crianças, né? O que o Ministério de Crianças está produzindo, né? Vai ser com um propósito de comunhão? Vai ser um propósito de missão? Vai ser um propósito de adoração? Então, é o foco que é dado aqui naquele evento, né? Quando a gente para falar sobre esse foco, né, por exemplo, nós temos, geralmente a gente faz, colocando ainda como o Dia das Crianças, quando a gente faz, por exemplo, aquele dia, a faixa etária das crianças, a gente faz o Dia das Crianças, e quando a gente faz o Dia das Crianças, qual é o propósito? Geralmente ele tem 2 propósitos bem fortes que a gente reconhece quando a gente faz um evento para o Dia das Crianças. Que um é a missão e o outro é a comunhão. Porque quando a gente fala da missão, é a gente levar o evangelho, buscar aquele que não conhece, para que ele possa ouvir essa mensagem do evangelho, e o outro é trazer as crianças num todo para participar, para estarem envolvidas ali. E aí os outros propósitos acabam acontecendo. Que naquele momento a gente tem um momento de adoração,
né? Que levar essas crianças para adorar, para buscar a Deus, né? Tem o propósito de ministério, que é o serviço que já praticamente está acontecendo naquele momento, né? Então, vai se completando isso, só que aí a gente vai tendo essa visão. E fica mais fácil, inclusive, na projeção daquilo que vai ser feito. Porque aí dentro desse evento, daquilo que vai ser feito, vai ser elaborado, então a gente vai conseguir ter essa proporção. Qual que é o foco desse evento? Qual que é o foco disso que está sendo realizado? Né? O foco é esse, alcançar novas vidas. Então, o foco dele é a missão. Mas ele também vai trabalhar os outros. Só que aí a gente tem que procurar manter esse equilíbrio, porque se nós fizermos hoje um evento, vamos fazer um evento hoje de evangelismo, né, para missão, né? Então tá. O próximo evento, qual vai ser? Qual vai ser o nosso foco? Então vamos fazer um evento de adoração. O outro, vamos fazer um evento para ensino, de discipulado, né? Então todos eles vão sendo programados e a gente vai conseguindo se programar dentro dessa questão na vida da igreja, né? Diz assim, o propósito está no coração de cada faixa etária. Então ele precisa estar dentro dessa visão das faixas etárias também, de buscar ter essa visão. E ele fala sobre essas bases, né? A missão, comunhão, ministério, discipulado e adoração. Aí, nesta aula, veremos como funciona o propósito das bases de discipulado e de comunhão. E aí vem a segunda questão para ser completada aqui, é um relacionamento natural de crescimento. Não sei se vocês conseguiram completar, provavelmente sim, né? Mas essa parte aqui. Então, para completar aqui, o crescimento. Discipulado é mais que receber conhecimento, vivenciar um método de ensino. É um lindo e natural relacionamento de amor com o nosso Deus. Então, eu acho que uma das coisas que ele traz, e a gente está falando agora especificamente do propósito de discipulado, é essa visão de que não é só a gente estabelecer regras, não é só aprender métodos, é procurar, por meio, então, do aprendizado, desenvolver o relacionamento com Deus na vida da igreja. Esse é o objetivo, esse é o propósito principal de tudo isso que a gente tem aprendido, né, como vida, como igreja com propósito. O discipulado é focado em nossa formação espiritual, oportunidades e estímulo para promover o crescimento. É entender que em Cristo já temos tudo e só frutificamos através dele. Então, a base do discipulado é levar, e uma coisa que eu tenho falado muito, tenho conversado com o pastor Rogério, né, e com os pastores aqui, né, sobre essa questão, porque às vezes a gente não tem noção do que é o discipulado. A preocupação que eu vejo muitas vezes nas pessoas é porque elas têm medo de falar assim, mas eu ainda não tenho preparo, eu ainda não tenho, né, como é que eu vou formar um discípulo? Achando que esse discípulo tem que ser igual a ele. E a verdade não, o foco é Jesus. Nós temos que ensinar Jesus, nós temos que mostrar Jesus. Eu não tenho que fazer ninguém parecido comigo. Talvez a pessoa ela vai ver pela forma como eu prego, ela fala assim, poxa, eu vou usar essa metodologia, mas o caráter que tem que ser formado é o caráter de Jesus. E é isso que a gente tem que entender, né? Que só ele, só nele a gente pode frutificar, né? A formação espiritual é um processo redentor e nos leva a ter a imagem e semelhança do próprio Cristo, que vem da presença interativa do Espírito Santo. E é outra questão bem forte, porque eu acho que um dos principais propósitos que a gente precisa entender e ensinar é o relacionamento com o Espírito Santo. É mostrar para a pessoa, né, conduzir a pessoa nesse relacionamento, porque o discipulado ele trabalha em cima disso, de ensino, de levar a pessoa, de mostrar para a pessoa, falar, olha, o caminho é por aqui, ó, vamos junto. Eu lembro sempre de uma pregação que eu ouvi do guia no deserto.
Porque o que é o guia no deserto? Né? O que ele traz, essa base? Ele mostrava que tinha o vendedor de mapa e tinha o guia, que era aquele que conhecia a trilha. Porque o vendedor de mapa, ele chega para você e fala assim, olha, aqui no mapa diz que é aqui assim, 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 depois você anda por aquilo ali, então esse mapa é muito bom, você pode pegar esse mapa e vai lá pro deserto e vai andar lá. E a pessoa ela vai se perder, porque mapa é muito difícil você conseguir andar pelo mapa. Agora, o guia no deserto é aquele que fala assim, não, vem cá comigo, eu vou te mostrar o caminho. E aí ele te conduz, ele sabe o caminho porque ele trilhou o caminho. Então, a visão do discipulado, ela está muito focada em cima disso. Primeiro, eu tenho que me desenvolver o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e por meio desse relacionamento, levar a pessoa a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. E a pessoa parar e falar assim, puxa vida, né? Eu vou tirar meu tempo de oração, vou tirar um tempo de leitura da palavra, eu vou buscar a presença de Deus na minha vida. Amém? A partir do momento em que recebemos Jesus Cristo, iniciamos uma nova vida. Nessa caminhada precisamos ser curados, libertos, perdoados, adquirir novos hábitos. Precisamos aprender nossa real identidade de filhos e filhas de Deus. Então, começa esse propósito e aí a gente começa, uma das coisas que é importante a gente ver na questão do discipulado é levar essa pessoa a entender esse processo de a pessoa ela ser curada, de ela estar disposta a ser curada, de ela se sentir curada, de ela ser liberta, de ela aprender a ser liberta, né? Porque o que a gente vê muito é que às vezes as pessoas elas ficam escravizadas em campanhas, porque ela sempre acha que tem uma maldição na vida dela, porque parece que Jesus nunca entrou na vida dela, né? E aí acontece qualquer coisa, mas isso aqui é maldição do passado, mas aí caiu meu eu, não morreu? O velho homem não morreu? Não é verdade? É isso que eu acho que é importante trazer ao entendimento das pessoas, porque você vai chamar a pessoa, você vai, né, vamos orar aqui, nós vamos confessar Jesus como Senhor e Salvador, vamos quebrar as maldições na sua vida, Jesus vai derramar o sangue dele sobre a tua vida, você vai agora ser lavado dos seus pecados, e a partir de hoje você é uma nova criatura. Então hoje é quebrada a maldição na sua vida. A partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. Então essa é uma visão de discipulado que nós precisamos entender e levar para as pessoas para que elas comecem a desenvolver essa característica. É claro que no começo da caminhada vai ter sempre esses momentos, esses altos e baixos que a gente diz, que a pessoa às vezes vai chegar e falar assim, mas eu ainda estou com problema nessa área, eu preciso, né, ser liberta, e eu estou sentindo que tem alguma coisa. Tá, vem cá, vamos orar, irmão, vamos orar, vamos profetizar agora a libertação, vamos quebrar essa maldição na sua vida. Você crê que se nós orarmos vai ser quebrado? Crê? Então vamos orar. Está quebrado agora em nome de Jesus. E tome posse dessa bênção, né? Porque senão a pessoa ela fica achando que... E ela fica ali, ela está sempre caindo dentro do mesmo buraco, né? Então ela tem que sair, você tem que tirar aquela pessoa do buraco e colocar ela para andar para frente. Então esse é um dos propósitos do discipulado, que eu acho que é muito importante. E ela se sentir perdoada, né? E aí adquirir novos hábitos, né? E se entender como filho e filha de Deus. A partir de agora eu aceitei Jesus, eu sou filho de Deus, eu tenho liberdade para falar com Deus, eu tenho autoridade para falar com Deus. Então, eu tô com um problema ali. Vou lá falar com o bispo, vou lá falar com o pastor, para a gente orar, para ele orar por mim. Não, eu sou filho de Deus. Então, agora eu vou orar, em nome de Jesus, eu tenho agora autoridade. Então, é assumir essa postura, assumir essa posição. Então, isso para nós é uma das bases que a gente traz e que nós, que estamos, né, essa primeira leva que a gente está tendo da igreja com propósito, toda essa formação, é a base da igreja. Por isso eu estou muito preocupado, muito assim, não digo preocupado, muito querendo muito formar essa base na vida da igreja agora. Por quê? Porque a partir daí a gente começa a desenvolver e os que vão chegando, eles vão tendo esse entendimento. Porque somos nós que vamos ensinando essas pessoas agora a viver esse relacionamento com Deus. Amém? O discipulado de Jesus sempre apontava para o envio. O discipulado de Jesus é um discipulado apostólico.
Então, quando a gente fala dessa visão apostólica, quando você para falar o que é apostólico, a tradução de apóstolo é enviar, né? Enviado. Então, quando a gente fala desse foco, dessa visão apostólica, a gente está falando dessa questão do preparo para ser enviado. A igreja apostólica, ela tem essa visão de levar a pessoa a ser preparada para ser enviado. Então, quando a gente fala que nós também somos uma igreja apostólica, dentro dessa visão apostólica, porque a nossa visão é preparar pessoas para serem enviadas. E isso está dentro também dessa base do discipulado, e aí a gente vai ver mais sobre isso depois. Jesus trouxe os discípulos para perto, treinou-os, depois os enviou. Ele transferiu unção sobre nossas vidas. Cremos que cada discípulo tem algo dentro de si para ser transferido. E essa transferência que a gente está falando aqui, ela acontece nos dois níveis. Ela acontece no nível espiritual, que é você orar, você impor as mãos, você profetizar, porque é uma unção que foi delegada a nós. Então, no mundo espiritual, você delega uma unção, você abençoa aquela pessoa, que ela foi preparada para aquilo, mas também acontece no nível físico, digamos assim, que é o discipulado, o ensinamento, né? O direcionamento, a preparação para o envio dessa pessoa. Então, essa transferência que a gente fala agora, a gente também coloca nesses dois níveis, o nível espiritual e o nível físico. Discipulado é uma jornada de vida. Discipulado é fazer crescer um adulto e não uma criança espiritual, né? Ou criar uma criança. Então, é outro ponto que é muito importante a gente entender, né? Que nós não estamos aqui... As pessoas confundem muito, e eu vi muito isso em outras bases de discipulado, porque o discipulador, por sua vez, ele criava aquela questão que o discípulo ele tinha que prestar conta de tudo e que o discípulo não podia dar um passo sem falar para o discipulador, né? Então, criava uma criança, uma dependência ali, em vez de formar uma pessoa para desenvolver um relacionamento, para desenvolver, né, uma vida espiritual. Então, tudo, e as pessoas ficavam presas. Eu vi muito isso em outras visões de discipulado, ou pelo menos uma forma distorcida de se trabalhar essa visão de discipulado, porque eu ficava olhando e falando, não é isso, não pode ser dessa forma. Porque senão as pessoas não vão crescer, as pessoas não vão formar discípulos, vai virar uma codependência e em vez de curar a pessoa, ela vai ficar mais doente, porque a pessoa não tinha atitude, a pessoa não tinha condição de dar um passo se não tivesse alguém para falar para ela que ela tinha que dar aquele passo. E aí, meu irmão, né, o que acontece com uma pessoa dessa? Ela vira uma criança, um bebê, ela passa a vida inteira mamando uma madeira. Né? Então, é muito importante essa visão que nós entendemos. Discipular, fazer pessoas crescerem, se tornarem adultos espiritual e não crianças espiritual. O papel do discipulador é ajudá-la a identificar e viver o seu destino. Né? Então, quando a gente fala desse discipulado, né, apostólico, é falar para a pessoa, falar, estou caminhando contigo, vou estar contigo, sempre que você precisar, né, conta comigo, mas você tem um destino, você tem que também fazer discípulos, você tem que também que caminhar nessa caminhada de fé e crescer, buscar a tua experiência com Deus, né? Então, que está voltado muito para esse enviar, né? O discipulado acontece em 3 eixos, e aí a gente coloca aqui o pessoal, relacional e o educacional, né? O pessoal, hábitos espirituais, onde a pessoa ela vai passar a desenvolver, então, essa sua vida de relacionamento com Deus. Ela precisa aprender a ter uma vida pessoal com Deus. Ela não pode ficar dependente do discipulador para ter o seu relacionamento com Deus, né? No relacional, que é buscar viver essa vida ministerial, né? Ter a sua célula, que é uma das coisas que eu tenho orado muito para o Senhor trazer esse despertamento para a vida da igreja, de a pessoa entender que o seu chamado também é para fora da igreja, para levar essa igreja, né, onde precisa ser colocado, né? E depois o educacional, que é exatamente isso que a gente
está fazendo, que é a escola bíblica, são as células, são nos eventos de encontros, tudo. Então, é isso que a gente coloca aqui para a gente entender esses níveis do discipulado que vão acontecendo e que a gente vai desenvolvendo no contexto da vida da igreja. E aí, agora, a gente começa a falar um pouco sobre o Circuito Vida, que é o que nós já estamos vivendo aqui, né? Em nossa realidade local, estabelecemos um programa para o discipulado, denominado Circuito Vida, incluindo todas as ferramentas de crescimento espiritual. O foco é que os membros não deixem de participar das celebrações, façam parte de uma célula e participem dos cultos, seminários e retiros. Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha, que a gente começa a formar, né, e é o que eu vejo que vem trazendo essa restauração para a vida da igreja, quando eu falo para a vida da base de vida, porque é começar a mostrar para a pessoa a importância dela participar, de ela estar envolvida com a igreja, a importância da presença dela ali. Porque muita gente falava, hoje eu não vou na igreja não, porque eu não sei, não estou legal, não... E ela não parava para pensar assim, a minha presença na igreja é importante, o meu estar na igreja é importante, porque isso fortalece a vida de outras pessoas, né? Quantas vezes você já chegou na igreja que tinha pouquinha gente, né? Que você chega e fala assim, mas hoje a igreja está tão desanimada. Por que a igreja está desanimada? Porque tinha pouquinha gente. Na realidade, assim, a visão física, né? Aquela visão material que a gente tem. Por quê? Porque se tem pouca gente, então está desanimado. Quando tem muita gente, está animado. Mas por quê? Porque muita gente, às vezes, desenvolve essa visão. Hoje eu não vou na igreja, não, porque hoje não é dia, hoje eu tô, né? Tem coisa mais importante. E parar para pensar e falar assim, a minha presença no culto é importante, porque a minha presença no culto fortalece o culto, né? Então, essa visão do Circuito Vida, ela traz para a gente um pouco desse amadurecimento dentro dessa visão da vida da igreja. O Circuito Vida se propõe a oferecer ensino bíblico e ferramentas para a transformação de vidas e de maneira criativa e contextualizada e eficaz. Os elementos do Circuito Vida promovem uma vida íntegra e saudável. Nossa família de fé é estimulada a passar pelas etapas do Circuito Vida para, e aí a gente vai ver, ser ministrada conforme a visão da nossa igreja, aprender mais sobre o chamado de Deus em nossa comunidade, avançar desde o estado de completo descompromisso com Deus até o estado de compromisso e intimidade com Deus, conhecer mais sobre a Bíblia e a fé cristã, servir melhor em sua atuação pastoral ou ministerial, conduzir pessoas pelo mesmo caminho de crescimento. E aí ele continua, a seguir apresentamos a estrutura do Circuito Vida. Não há instrumentos, nela há instrumentos que já existem e estão em andamento, outros que estão em implantação e outros que fazem em fase de construção. Separamos o Circuito Vida em 3 etapas. Então, uma coisa que é interessante, que a gente vai estudar, que talvez vocês tenham visto aí, falar assim, mas isso aqui já tem? Não. É o projeto da igreja. Então, tem coisas que já estão acontecendo na vida da igreja, tem coisas que estão sendo implantadas, e tem coisas que ainda estão até em estudo para a gente aprimorar, aperfeiçoar e implantar na vida da igreja. Então, é onde a gente vê essa necessidade de crescimento todos os dias. Aí ele fala sobre essa etapa alicerce, revela o DNA da igreja e contém o centro da visão da igreja, então traz a pessoa para, primeiro, ela ser ali alicerçada, consolidada na vida da igreja, né? Depois, a etapa maturidade, desenvolve o cristão para compreender mais profundamente alguns aspectos específicos, como conhecimento bíblico, e aí os suportes. Então, levando essa pessoa, que agora ela já foi consolidada, a um crescimento, a uma maturidade, e a etapa aperfeiçoamento, que então é essa etapa que vai levar a pessoa a viver uma prática de vida ministerial, uma vida espiritual, dela buscar crescer, né? Ela agora começar a desenvolver, ela começar a crescer, né? Ela não ficar mais dependendo disso. E aí, na etapa alicerce, ele coloca retiros, encontro com Jesus. Nós já temos, por exemplo, o encontro com Deus.
Na realidade, eles são muito parecidos, só que agora a gente começa a transicionar. O próximo encontro com nós vai ser o encontro com Jesus. Como eu já falei para alguns irmãos, o encontro com Deus, ele era voltado, focado lá na passagem de Jacó, do encontro de Jacó com Deus. Agora, o encontro com Jesus, ele é focado no encontro que as pessoas tiveram com Jesus. A mulher do poço, a mulher samaritana do poço, né? E aí o cego. Então, cada uma desses encontros que foram que essas pessoas tiveram com Jesus vai trazer uma base dessa vida espiritual, daquilo que Jesus faz na vida da pessoa. Muito parecido com aquilo que acontecia lá no encontro com Deus. Só que agora, trazendo essa visão, focando essa visão no encontro com Jesus, que é aquilo que a gente precisa hoje realmente ter. Curso Águas que Marcam, que também nós já temos o curso, né? A escola de batismo, né? E aí a gente vai moldando também esses cursos, né? O programa 30 Semanas, eu estou lendo o livro do 30 Semanas, preparando isso para a gente começar. Provavelmente a gente deve implantar isso no próximo ano, 30 semanas, porque realmente são 30 semanas. Então a gente tem que ter um cronograma onde as pessoas comecem e elas tenham condição de dar continuidade. É um processo assim muito bom de estruturação na vida psicológica, na vida física, na vida espiritual. Então ele trata muito sobre isso, de cura, né? Em todas essas áreas. Então a gente vai começar isso provavelmente no próximo ano. A gente começa o 30 semanas. Talvez agora nesse final de ano a gente prepara aqui uma equipe para poder trabalhar esse 30 semanas. Então, a gente vai montar uma equipe, porque no ano que vem, a gente começa, então, o curso 30 semanas. O Encontro Satisfação, que é um encontro que faz parte, inclusive, desse intermediário entre o 40 dias, né, uma vida com propósito e a cultura da igreja. Então, a pessoa ela passa pelo Encontro Satisfação e a gente também vai estruturar esse Encontro Satisfação. O curso Uma Vida com Propósito, que é o que a gente já fez, a Bispa Ana Clélia está ali terminando também já um período com alguns irmãos que já estão nessa caminhada de uma vida com propósito. O curso Cultura da Igreja, que é o que nós estamos fazendo, que vem a Cultura da Igreja com Propósito, a Cultura da Igreja Vaso de Vida, né? Retiro Restauração, nós temos o encontro Tempo de Restauração, que aí também a gente já vai mudando, trabalhando dentro desse contexto, né? Aí tem os outros dois retiros, o Retiro Vaso de Honra, que é voltado para homens, que é um retiro que a gente também quer implantar, que eu achei muito bom, porque ele é focado só em homens, e o Retiro Restaurando Virtudes, que é um retiro só para mulheres. Então, onde vai ter, assim, focos voltados especificamente para homens e para mulheres. Amém, amados? Glória a Deus. Tá dando para entender? Tá tranquilo? A bênção? Então tá. Vamos continuando aqui. Etapa maturidade. Curso a serem feitos de acordo com o interesse do discípulo. Então aí vai ser cursos que a partir do momento que a pessoa ela recebe essa estrutura, né, esse alicerce, que ela começa a se consolidar, ela então começa a entender a necessidade de buscar, e aí ela começa a querer crescer. E aí vem, né, conhecendo mais a Bíblia, que é um curso que nós, inclusive, no final do ano passado, a gente já deu uma parte desse curso, que é o Panorama Bíblico. Então, são estudos bíblicos, estudar a Bíblia. Isso quer dizer que a nossa EBE, ela não para mais, né? Por quê? A partir do momento que a gente tem aqui, a gente concluiu o Circuito Vida, ou que, na realidade, o Circuito Vida, a gente vai dar continuidade nele, a pessoa ela termina aqui, uma vida com propósito, faz uma vida com propósito, igreja com propósito. Ela vai fazendo 30 semanas. Depois ela fala assim, agora eu vou buscar mais, conhecer mais a Bíblia. Depois eu vou conhecer mais a fé cristã. E dentro desses estudos, então, a gente vai trabalhar muita coisa, né? Trabalhar teologia sistemática, seitas e heresias e várias outras coisas onde a pessoa ela vai aprendendo a se consolidar dentro dessa base bíblica. Aí vem o módulo família, né? Minha Vida Não é Cinema, que é um seminário voltado para a juventude, que eu acho que é bem legal, né? Já vi um pouquinho dele e a gente vai também
está implantando esse seminário, Minha Vida Não é um Cinema. Família para Sempre, que nós já temos hoje um curso que é o Antes de Dizer Sim, que é baseado no livro Antes de Dizer Sim. Então, assim, a gente vai também aperfeiçoando ele para poder moldar dessa forma, para poder continuar fazendo esse trabalho. Geração Real, que é um trabalho voltado só para gestantes, para mulheres gestantes. Então, é bem interessante, porque é o outro trabalho também, que vai começar a focar em pessoas específicas, em áreas específicas. Família para Sempre, que hoje nós temos, por exemplo, um curso chamado As 5 Linguagens do Amor, que é voltado para os casais e que é bem interessante, bem legal. Na realidade, nós estudamos hoje, o pastor Rogério também, que cuida dessa área nossa de ensino, ele já tem o livro 5 Linguagens do Amor, 5 Linguagens do Perdão. Então, assim, que é voltado para os casais. Aí depois nós temos aqui os módulo ferramentas, conhecendo mais sua nova vida. Então, são também cursos que a gente já precisa começar a estruturar, vai tendo essa formação. Módulo Ministério, que é também um outro módulo que a gente também está preparando aqui para as pessoas começarem a trabalhar, né, de conhecer o seu ministério, de aprender a viver dentro desse ministério, ter a própria feira de ministérios, que é o que a gente quer futuramente trabalhar, fazer uma feira de ministérios, onde a pessoa ela vai olhar, vai ver, vai se encaixar dentro do seu ministério. Aí o módulo liderança, né? Liderança de célula, que é uma outra área que eu acho que é importante, por isso eu estou ainda estudando isso aqui, para a gente voltar a trabalhar com toda a estrutura de célula. Primeiro a gente vai agora estruturar essas pessoas, os líderes de célula, mostrar como é que funciona uma célula, ensinar o processo da célula, para que quando a pessoa começar a trabalhar, então ela tenha esse entendimento e ela possa deslanchar nessa questão da vida de célula, e como líder de célula, e em todas as áreas, né? As áreas ministeriais também, né? Como líder ministerial. Então, é uma outra coisa que a gente ainda não tinha feito e que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então, para formar um líder, nós vamos trazer ele para uma escola de liderança, para formar o caráter dessa liderança, para mostrar para esse líder o funcionamento dessa estrutura que ele vai estar à frente. Depois, a etapa aperfeiçoamento, que aí vem o CARES, né? Que é esse ambiente de formação e prática, né? Ministerial, a psicologia cristã, psicoteologia cristã, que é um curso também já bem mais aprofundado. Isso nós vamos futuramente ver, né? Dentro de quem é que pode realmente trazer um curso de psicoteologia, porque ele está muito voltado à questão psicológica com conhecimento teológico, né? E aí a gente pode começar a trazer esses cursos também de formação, buscar psicólogos que tenham essa formação também para poder trazer isso. E formação em teologia, que aí também é a nossa futura parceria com escolas de teologia, como tem, por exemplo, aqui o Instituto Propósito, que ele já traz essa base para a gente, né? Em modelo de ensino EAD. E aí ele traz agora a segunda parte, né? Que até agora nós falamos sobre a visão do discipulado. E a terceira agora que ele coloca, uma família para pertencer. Então a gente começa agora a entrar dentro do propósito comunhão. Nós falamos até agora do propósito discipulado e agora a gente começa a entrar dentro do propósito comunhão. Eu não sei se eles esqueceram ou se nós que atrasamos demais, mas já passou um bocado de tempo aqui, né? Aí, se fechar, vocês já sabem que a gente está com outro link depois aberto. A gente entra no próximo link lá, tá bom? Então, se eu estiver falando fechou, a gente vai para o próximo link para finalizar aí o nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo da base de comunhão é integrar e incluir pessoas à família de Deus, a igreja de Cristo, a família do céu, a igreja local. Então, é isso que a gente precisa entender. A família de Deus é a nossa igreja local, é a igreja de Cristo, é a nossa família do céu. É o que eu sempre falo para os irmãos aqui, né? Porque eu falo assim, eu tenho minha família física, biológica, né? Que está a 2.000 quilômetros daqui, quando eu falo dos meus irmãos, minha mãe, mas aqui eu tenho aqui
né? Como Jesus é onde a gente às vezes pode entender um pouco daquilo que Jesus quando fala, que às vezes as pessoas até discriminam, porque Jesus fala assim, onde estão meus pais, meus irmãos, minhas mães, se não são esses que estão aqui à minha volta? Mas a verdade é que esse entendimento dessa família que a gente tem aqui, porque nós nos cuidamos uns dos outros, nós aprendemos uns com os outros, então isso se torna essa família, né? Nesse cuidado que a gente recebe, esse cuidado que a gente dá, a gente se torna pai, a gente se torna mãe, a gente se torna irmão, a gente se torna... Então, essa família que cuida uns dos outros. E é essa visão que eu entendo que Jesus estava trazendo. Não estava desfazendo da mãe, dos irmãos dele, mas mostrando que aquela vida que eles estavam vivendo ali, dentro desse conceito de onde a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Então, é esse conceito de a gente parar e olhar assim e falar, poxa, né, eu tenho mais intimidade hoje com alguns irmãos dentro da igreja do que com os meus irmãos biológicos que moram tão longe de mim. Eles conhecem mais da minha vida do que os outros irmãos que estão longe de mim, né? Então, é essa visão que a gente precisa ter dessa família. A sua família do céu aqui na terra é formada por pessoas muito singulares, né? Com defeitos, que estão sendo aperfeiçoadas dia a dia. É na família que aprendemos a amar, a ouvir a Deus, né? Então, é nessa família, principalmente, que eu acho que é mais interessante quando a gente trata isso, da igreja como família, porque eu acho que às vezes é mais difícil, eu vejo que é mais difícil, a pessoa ela entender que a igreja é a família dela, porque na família biológica, às vezes acontece as controvérsias, acontece alguma coisa, e naquele momento fica de mal, digamos assim, né? Fica um de cara virado para o outro, mas dali a pouco ele sabe que não vai ter jeito, ele vai ter que conviver com aquela pessoa ali dentro daquela casa, e ele fala, então eu vou ficar de bem. E na igreja, às vezes, eles não conseguem, a pessoa não consegue. E o que a pessoa faz? Ela sai da igreja, porque ela fala, eu não consigo ficar junto com essa pessoa, não consigo conviver com essa pessoa. Mas vem cá, não é a tua família? E não é a família que a gente vai morar no céu? Será que no céu a gente vai poder falar assim, não, então agora eu vou sair do céu porque eu não quero mais viver nessa família aqui? Vai ser difícil, né? Para onde é que você vai se você sair do céu, né? Então a gente já tem que aprender a viver, né? Essa família aqui na terra, né? De você parar, você falar assim, não, eu vou lutar, né? O irmão lá não dá para, né? É difícil de suportar, irmão, vamos suportar. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a suportar. Então esse suportar é estar ali junto, né? É abraçar, falar, vem cá, meu irmão, vamos caminhar junto, vamos viver junto. Eu sei que você não gosta de mim, de vez em quando também não gosto de você, mas a gente vai aprender a se amar e vamos viver isso, né? É essa visão dessa família que a gente precisa ter, né? De liberdade uns com os outros. Veja os ministérios ligados ao propósito da comunhão. E aí a gente entra, então, alguns desses propósitos. Aconselhamento, né? Que é um propósito, né? Que é um dos ministérios que a gente já tem na igreja, mas não está tão focado, e a gente precisa levantar conselheiros dentro da igreja, pessoas, porque não pode ficar só isso, só na costa do bispo, do pastor presidente, tem que ter pessoas idôneas para poder aconselhar, para chamar, porque até mesmo tem pessoas que não vão falar com o bispo ou que vão falar com o pastor de alguns assuntos, trazer alguns assuntos que precisam ser tratados. Então, a importância de ter pessoas com maturidade para ser trabalhado em cima dessa área de aconselhamento. Como já falamos, o Águas que Marcam, que é a nossa escola de batismo hoje, boas-vindas, né, que é a acolhida dos visitantes. Eu já tenho conversado com o pastor Tiago, que ele está focado nesse propósito da comunhão, porque a gente trabalhar melhor, começar a preparar melhor, desde a recepção, né, dos novos visitantes, até o tratamento com esses novos visitantes, de ter depois um tempo com esses novos visitantes para conversar com eles e trazer essa pessoa para mais perto, né? O café boas-vindas, que é um café para o encontro com os pastores da igreja, esse visitante ele conhecer, às vezes o pastor presidente, às vezes o pastor de determinado ministério, né, que cuida de determinado propósito. A ceia do Senhor, que é também algo que a gente também precisa estruturar, que é ter esse ministério, que é um ministério que muitas pessoas tratam como esse ministério diaconal, né, dentro da igreja,
né? E que nós hoje, quando a gente traz nessa nova visão da igreja, a gente entende essa visão de ser mais do que... Porque quando a gente falava do diácono, ele ficava ali que meio que intermediário, digamos assim, entre o presbítero, o pastor e a igreja ali. Então, o diácono, ele era desde o recepcionista lá, que ficava na porta da recepção, até quem servia a ceia. E agora a gente começa a entender que para cada uma dessas áreas, e precisa ter aquela pessoa específica, porque até no momento de servir a ceia, às vezes a pessoa ela precisa ter um chamado, porque ela vai, às vezes, trazer ali a ceia para servir para uma determinada pessoa, e aquela pessoa ela não está apta ainda a participar da ceia, ele vai ser aquela pessoa que vai dar um conselho e falar, ô irmão, você já está apto, você, né? Como é que está? Vamos, né, participar aqui, vamos conversar. Então, até dentro dessa área a gente precisa ter, né, essa questão da conexão dos membros por meio da ordenança da ceia, né? A central de atendimento, que é uma outra área que eu acho muito legal, que é o atendimento também até por call center, né? Durante um tempo a gente até pensou em começar a desenvolver isso, mas a questão é a gente montar uma equipe, porque o pastor, o bispo, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Eu tenho aqui esses dias aqui que a gente está fazendo aqui os online. Tem dia que você para e fala, meu Deus, já está na hora do culto, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. E a igreja não para, não, querido. Né? A gente está aqui, mas está toda hora, né? Cuidando do WhatsApp, cuidando da transmissão, cuidando... Então, tudo isso. E aí a gente vai colocar, por exemplo, vamos colocar um call center. Quem é que vai poder ficar nesse call center? Atender, né? Ter ali, porque aí você tem que colocar uma estrutura para a pessoa ser atendida. A pessoa vai ligar meia-noite, né? E aí, né, tô precisando de uma ajuda aqui. Então, é parar, falar assim, não, vem cá, vamos, né, atender essa pessoa aqui. Cesta do Amor, e glória a Deus, porque é um outro trabalho que a gente já tem desenvolvido, né? Eu não sei se o irmão Edmar me permite aí. Posso falar, irmão Edmar? Da nossa cesta? Posso falar aqui? Pelo menos no... Pode abrir. Ô, Bispo, na paz. Eu lhe comento depois sobre uma situação aí, tá? Que realmente aconteceu, que foram os próprios funcionários, né, que deram andamento a essa situação. Não foi a empresa em si, entendeu? Tá. Mas eu lhe comento depois sobre a situação para poder ter a divulgação. Por causa justamente, não de nós, né? Mas é outra coisa que eu vou lhe falar no particular, tá bom? Tá certo. Não, assim, só para a gente falar, não quero falar do pode, todo, não. Só do pode que a falar gente... ocorrido, pode ser. Da sexta que a gente já está aqui, né? Pode dar prosseguimento. Só não no momento nas imagens que foram de funcionários, tá bom? Não, com relação àquela outra questão, depois a gente conversa mais, né? Mais restrito. Eu até passei para você exatamente por causa disso, por causa de usar até, né, o nome da instituição, tudo. Então, eu procurei deixar mais para a gente conversar mais particular. Mas só para a gente poder falar que, como a gente está falando dessa cesta do amor, e do trabalho que a gente, né? Porque a gente, graças a Deus, nosso irmão Edmar, nossa irmã Nelma, todo mês, eles têm contribuído com uma quantidade X de cesta, né? Então, a gente já vê isso, assim, a gente está feliz por ver o que tem sido feito, né? Como Deus tem levantado o ministério já na vida deles, nessa forma, que já tem suprido, né? Esse mês, por exemplo, a gente já distribuiu bem umas 5 cestas, né, para as pessoas que precisam, e agora, com o esforço do nosso irmão Edmar, aí a gente conseguiu mais 50 cestas agora, para ser distribuída, né? Então, assim, foi algo que, puxa vida, né? Você imagina numa época dessa, né, que a gente vai recebendo essa... Porque aí tem agora, por exemplo, né, o irmão Edmar, a irmã Nelma, que ajuda nessa área. Nós temos a irmã Marcilene, que está lá no Residencial Norte, por exemplo, que só lá no Residencial Norte são 250 famílias carentes, né? E aí a gente já pediu para ela, falou, faz uma relação aí para a gente ter uma noção de quantas pessoas a gente pode distribuir, quantas cestas pode ser distribuídas, aqueles que realmente precisam. Então, está voltado já para isso que a gente já está fazendo,
né? Então, tem muita coisa que a gente já está trabalhando dentro dessa questão da igreja. O Ministério Comunicar, né, que também está voltado para essa questão de trabalhar. O pastor Tiago, por exemplo, ele já está mais ou menos aí, eles já tiveram fazendo um curso de Libras, então aí já estão começando a se preparar, o trabalho deles exige isso, e eles já começam, então, vejo que é Deus trabalhando para eles poderem também já começar a desenvolver isso dentro da própria igreja, trazer esse entendimento para dentro da própria igreja. Aí vem o dom da presença, que é uma capelania domiciliar para atender pessoas que às vezes estão passando por momentos de enfermidade, né, que é o câncer, Alzheimer, né, tratamento com alcoolismo. Então, pessoas que às vezes precisam de uma visita especial, né? Vida financeira saudável, que também é uma outra área que a gente precisa trabalhar. É uma área que eu acho muito importante trabalhar para trazer para as pessoas essa visão de administração na vida financeira das pessoas, né? Cultura da igreja, que é essa que a gente, inclusive, já está fazendo, e que ela trabalha, a gente já viu ela lá falando sobre discipulado, e a gente vê também sobre essa questão agora, dentro do propósito de comunhão. Porque os dois eles vão trabalhar, e na realidade os propósitos eles vão sempre ser interligados, né? Porque eles vão estar sempre tratando esses assuntos aqui, né? Porque enquanto o discipulado, o propósito do discipulado, ele está ali cuidando de ensinar, na área de comunhão, ele está cuidando para saber se a pessoa ela está sendo acompanhada. Então, é esse cuidado que vai sendo gerado num total, no todo, né? Recomeço, conexão dos novos convertidos que aceitam Jesus. Então, esse propósito já de acompanhamento para que comece ali nesse propósito da comunhão e levar essa pessoa para o discipulado. Aí a oficina de artes manuais, que também está voltada aí para a questão, né? A Bispa, por exemplo, que já tem esse trabalho, nós temos o trabalho Linha do Amor, que ela é muito forte para trabalhar a questão de evangelismo, e que a gente começa a trabalhar isso também dentro da vida da igreja, né? Depois a gente tem o Zoe. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? O pessoal tá todo mundo aí, né? Eu só tô vendo o pessoal aqui, aí eu fico olhando e falo, será que caiu só eu que estou falando aqui, mas está todo mundo aí na bênção. Então, vamos lá. E o Zoe, né, que é o consolo nesse momento de falecimento, né? Às vezes, no momento que a pessoa precisa de um cuidado, né, especial. Então, são esses ministérios. A estratégia da base de comunhão é levar as pessoas a se integrarem à igreja. Acolhidas calorosas, inclusão em uma cela, acompanhamento de um discipulador pessoal. Para cumprir o propósito de Deus, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, precisará passar e viver na família que é a igreja local. Então, a pessoa, para ela poder participar, a nossa estratégia como igreja, então, de trazer, acolher calorosamente, trazer ela para dentro do ambiente da igreja, colocar ela para viver em uma cela, né? Fazer esse acompanhamento como discipulado, né? E levar essa pessoa a passar por esse projeto agora, né? Do circuito vida, do discipulado em si. Então, ela precisa aprender a viver como igreja, né, local, precisa ter essa visão de uma igreja local, né? E aí, amados, nós vamos passando para o final aqui. A igreja deve ser um local seguro de aceitação e de aprendizado para a vida, onde aprenderemos na prática a servir a Deus e as pessoas, né? Precisamos estar prontos não apenas para receber todos nesta família, mas estarmos prontos para ir onde estão os perdidos. Então, aí nós encerramos, né, nessa nossa lição de hoje, o propósito 1, falando sobre o discipulado e falando sobre comunhão, né, e para a gente poder começar, então, a digerir um pouco sobre tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que a gente tem trabalhado, e para que, dentro desse entendimento, a gente possa desenvolver de uma forma saudável. Eu tenho, cada dia mais, ficado satisfeito com essa direção que Deus tem nos dado
com a Igreja com Propósito, porque tem trazido um amadurecimento para nós, né? E creio que para todos também tem trazido esse amadurecimento. Caso tiver alguma dúvida, vocês podem me falar, me procurar, né, particularmente, para a gente conversar em cima desses assuntos aí, que a gente vai tratando. Olha, eu não consegui entender isso. Na realidade, muita coisa vai acabar acontecendo no dia a dia também, né, no exercício que a gente vai desenvolvendo dia a dia. Amém? Glória a Deus! Tem alguma questão, alguma coisa que os irmãos gostariam de colocar? Irmã Cleusa? Vocês querem ver a irmã Cleusa? Hoje vocês não viram ela aqui, ó. Estou colocando ela aqui para vocês verem, tá? Ó. Olha ela aí, ó. A irmã Cleusa aí! Glória a Deus! Amém! Hoje não deu para entrar aqui, né, irmã Cleusa? Tem alguma coisa errada aí. Na realidade, tem alguma coisa errada com o Zoom, porque até agora a gente não foi cortado. Acho que hoje eles estão... Tem alguma coisa aí que eles também estão meio complicados na situação deles lá. Mas foi bom porque a gente conseguiu concluir tudo isso aqui, né? Toda a nossa aula, tudo em uma só sessão. Alguma coisa que vocês gostariam de falar, irmãos? Colocar, acrescentar, perguntar? Pastor Tiago, a pastora Mara está ali. Ali a gente está vendo a Giovana. Se a gente está vendo a Giovana, é que sinal que a mãe dela está junto ali. A Larissa está ali. Né? Giovana ela já começou a caminhada dela muito cedo, tá vendo? Pastor Tiago, quer falar, pastor? Não, eu só estou falando que eu estou aqui no meio da Mata Atlântica, aqui no meio de tanta planta. Legal, é natureza aí. É. Que bênção. Glória a Deus. Hoje é dia das mães. Nós vamos fazer uma oração por essas mães que estão aí presentes e as que não estão, né? Quero desejar parabéns para vocês, mamães, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês todas, né? Que o Senhor fortaleça a vida de vocês, traga cada dia mais essa unção de vida, de paz, de alegria, que realmente, né, vocês possam sentir um cuidado especial de Deus, porque, como eu sempre falo, é o único amor ao qual Deus compara o seu amor, né? Quando ele diz, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, quando ele faz essa comparação, eu vejo ele comparando, eu falo assim, olha, é um negócio forte aí. Então, que realmente esse dia seja um dia especial para vocês, mamães. Amém? Glória a Deus. Então, amados, se não tem mais nada para ser falado, né? Eu já falei. Quer falar, pastor? Pastor Tiago? Não, é o menino que gritou ali. Não, tá. É porque você abriu o áudio aí, eu falei dele, às vezes quer falar. É porque eu cliquei sem querer, por causa que eu estou com o celular hoje. Não, tá tranquilo. É só porque eu vi o áudio aberto e falei, às vezes quer. Amém. Mas então tá, amados. Né? Então eu espero que, mais uma vez, né, a gente tenha conseguido transmitir um pouco do que é realmente esse propósito, né, processo que a gente está caminhando aí na vida da igreja, tá? E que a gente possa continuar caminhando, crescendo aí como igreja para a glória do Senhor. Amém? Tem mais alguém que está com o áudio, com o vídeo fechado aí que quer abrir para aparecer aqui? Que depois eu vou fazer uma imagem aqui. Pastor. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim, Ana. Dentro do circuito Vida, né? Aham. Tem várias etapas, né? Aham. E dentro dessas etapas, a gente não participou de tudo que está lá. Por exemplo, aquele programa de 30 semanas. A gente não participou, né? Aham. A gente que já está na igreja há mais tempo. Aí, no caso, esses que a gente não participou, a gente participaria ou seria só para os novos convertidos? Não, a gente vai montar. É porque, como eu falei, né? Tem alguns que já estão funcionando, que é o que a gente já fez, né? Que é, por exemplo, uma vida com propósito, né? Que são os 40 dias. A igreja com propósito que nós fizemos, na realidade, a gente, dentro desse circuito, a gente só fez os 2 até agora. O 30 semanas, a gente vai fazer ele ainda,
né? Entendi. Que a gente provavelmente deve começar ele no próximo ano, sabe? Então, 30 E semanas aqueles a gente deve... módulos também. Oi? Aqueles módulos também a gente vai fazer. O módulo família, módulo da Bíblia. Isso. Aí os outros vão vindo. O módulo família, o módulo conhecendo mais a Deus, né? E conhecendo mais a fé cristã, ele já está na etapa maturidade, por exemplo, lá um pouco mais à frente, né? É porque, assim, uma coisa que eu acho que é importante é trazer todo mundo, aquilo que eu até falei um pouco naquele início, né? É montar a nossa base, porque aqui a gente está a nossa base da nossa igreja. Então, assim, a grande parte, né, dos irmãos que estão participando dessa primeira etapa aqui, que inclusive eu que estou trabalhando isso aqui, estou fazendo essa questão de trabalhar isso, é porque trazer vocês para a visão, né? Não, porque muita gente já tem experiência, os pastores, né? Os ministros, os líderes, então já tem amplo conhecimento. Só que a gente precisa passar pelo processo, pelo passo a passo, né? Para poder levar os outros para passar também por esse processo, né? De caminhar no passo a passo. Porque aí, aquilo que a gente falou, né? Do vendedor de mapa e o guia no deserto, né? Que aí você não vai ser um vendedor de mapa. Fala assim, não, aqui está dizendo assim, 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 né? Você vai ser o guia. Fala assim, não, eu passei por esse processo aqui, eu fiz, né? Esse passo a passo aqui, então funciona assim, 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 sabe? Eu achei muito importante, porque lá na igreja da cidade eu tive essa oportunidade de conversar com as pessoas que fizeram todo o processo, né? Então, que ela falou, olha, eu entrei, comecei fazendo isso assim, fiz um encontro de satisfação, fiz uma vida com propósito, fiz a igreja com propósito, estou fazendo esse processo agora, estou participando. Então, assim, aí você vai vendo que isso gera, né? Dentro da vida da igreja, esse mover, né? E as pessoas, então, elas vão gerando esse ambiente de crescimento, de intimidade, de participação, né? Na vida da igreja, que eu acho que é o mais importante. Porque uma das coisas que eu acho importante, assim, a gente tem hoje uma equipe, tem uma boa parte da igreja, uma grande parte da igreja, que estão envolvidas. Mas tem uma grande parte da igreja que elas nem sabe por onde começar, sabe? Então, assim, é o que eu tenho orado, porque são aqueles que muitas vezes estão à margem. E às vezes eles estão à margem porque eles não sabem, e na realidade não existia um currículo dentro da igreja para ser trabalhado, para ser participado, sabe? Então, às vezes, a pessoa ela fica ali, mas isso aqui é só para a gente, né? É mais um curso, é mais uma coisa. Não, é um circuito, é uma carreira que a pessoa ela vai seguir dentro da igreja, né? Que a gente tem essa visão da igreja como essa instituição, né? De compromisso, de uma vida, de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Que uma das coisas que eu acho importante, eu sempre falo, né? De você comparar, por exemplo, se você tem um currículo escolar, você tem que ter um currículo espiritual, né? Então, foi isso que me chamou muito a atenção para o contexto da igreja com propósito, porque é esse currículo espiritual, né, que você vai desenvolver na tua vida espiritual. Porque quando a gente fala na vida espiritual, está ligado à vida física, mas é o aprendizado nessa vida espiritual, de você falar assim, poxa, né, eu aprendi sobre isso aqui, né? Chegar até o ponto de você poder fazer um curso de teologia, independente de você falar, não, eu vou ser pastor, não vou ser pastor, aquilo que eu sempre falo. Curso de teologia não forma pastor, né? Forma teólogo, né? Mas a pessoa um pastor que tem um curso de teologia tem uma diferença, né? Que ele traz uma bagagem em cima daquilo ali, né? Então é isso que eu acho importante, esse circuito, né? Esse currículo que vai sendo formado, né? Dentro da igreja, até para trazer as pessoas, porque hoje, né? A gente tem essas pessoas que estão hoje vivendo na igreja, compromissados, mas tem muitos que chegam e não desenvolvem um compromisso porque elas não fizeram, talvez ali, como nós fizemos uma declaração de propósito, que não fizeram, né? Como nós vamos ver, por exemplo, que chegaram e fizeram, assinaram a solicitação de membresia, olha, eu quero ser membro aqui da igreja, né? Então, quando a pessoa ela faz isso, ela se sente parte. Por isso esse lema, né? É uma família para ser e pertencer, que a pessoa ela vai se sentir parte. Várias pessoas já chegaram para mim e perguntaram
ô pastor, como é que a gente faz para ser membro da igreja? Eu falava, não, irmão, você já está aqui, você já está membro. A pessoa não se sentia mesmo, porque ela falou assim, eu nunca assinei nada aqui, não fiz nenhum compromisso de membresia, não é verdade? E às vezes a pessoa não consegue, porque tem gente que ela se envolve, mas tem gente que fala assim, não, eu preciso ter uma cartinha aqui, que é preciso trazer uma carta de recomendação para poder me sentir membro, sabe? Então, é isso que eu acho que é interessante para esse processo. Então, assim, a gente está, né, dentro disso que você perguntou, né, Ana? A gente está com duas etapas aqui, né, do Circuito Vida, né? Mas a gente vai completando isso aí tudo, tá? Entendi. Aos poucos a gente vai formando isso aí, tá? Entendi. Muito boa a pergunta aí, é importante para a gente esclarecer. Mais alguma questão, amados, para a gente... Podem falar. Se não tiver, nós vamos orar, encerrar. Oi. 11 horas. Oi, pastor. Hoje nós estamos... Oi. Eu não consegui ouvir a pergunta da Ana, eu só escutei a resposta. Poderia repetir a pergunta, por favor? Porque cortou aqui, aí eu fiquei só ouvindo a resposta. Ah, sim. A Ana perguntou, porque a gente já fez o 40 dias. Vou responder, tá, Ana? Você quer falar? Pode falar, pastor. A Ana perguntou, porque nós já fizemos o 40 dias, né? Que é uma vida com propósito, né? Dentro do Circuito Vida, né? Então, nós estamos dentro do processo do Circuito Vida. Então, nós fizemos o 40 dias de propósito, que é uma vida com propósito, e estamos fazendo a cultura da igreja, né? Que foi, primeiro, a cultura da igreja com propósito, e agora a cultura da igreja vaso de vida, né? E ela perguntou se a gente vai fazer também o 30 semanas, né? Se o 30 semanas é para os novos convertidos, vai ficar só para os novos convertidos, ou se é para todos participarem. Aí eu falando para ela que para nós também precisa ser feito, porque esse currículo que a gente vai fazer e vai levar para os que vão fazer também, né? Para os novos convertidos que vão chegar também, tá? Então, assim, no nosso estudo a gente falou sobre isso, né? Que alguns cursos a gente já tem, né? Como a gente tem, por exemplo, escola de batismo, curso para casais. Então, esses a gente já tem, né? Que às vezes com um nome diferenciado, mas que a gente já tem. E outros que a gente está implantando e outros que a gente está estudando para ser implantado, que vai ser implantado futuramente na vida da igreja aí. Tá? Conseguiu entender, Laurinha? Maravilha. Glória a Deus. Vamos aproveitar. O Zoom hoje está liberado, irmãos. Hoje é dia das mães. Acho que estão presenteando as mães. Eu acho que deve ser isso, viu? Mais alguma questão, amados, que vocês gostariam de colocar? Tá tranquilo? A Vaurinha ficou no positivo, travou no positivo dela lá, não sei se... Amém. Então, tá tudo certo, amados? Tudo tranquilo com vocês? Tá tudo bem? Tudo na paz? Voltou, Vaurinha. Vem pra cá. Vaurinha, você é tão positivo. Oi, voltou. Você trava no positivo, você viu? Como é? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje é aniversário da minha pequena. Hoje é aniversário da Radassa? Hoje? Dia das mães? Que hoje! Então, a gente vai orar pelas mães e orar pela Radassa. Vamos cantar o parabéns. Orar pelas mães e pela filha. Amém. Hoje é festa dupla. Ô, glória. Amém. Então vamos orar, amados, para a gente encerrar. Vamos orar pela vida das mães, né? Aproveitar esse momento. A palavra do Senhor diz que o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Nós estamos em bem mais que dois aqui, né? E vamos profetizar essa bênção sobre a vida dessas mães, sobre a vida da Radassa também hoje, né? Parabéns para a Radassa, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Então vamos orar. Amém.
Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graça, Senhor, por mais esse tempo aqui, pelo teu cuidado, o teu amor, a tua misericórdia, vida, salvação, Senhor. Ó Deus, pela direção que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos agradecer e, ó Deus, nesse dia especial, Senhor, orar, abençoar a vida, Senhor, destas mães, ó Deus, as quais nós temos sempre aprendido que é alguém tão especial ao qual o Senhor chega a comparar o teu próprio amor com esse amor de mãe, ó Pai, um amor dessas mães que geram vida, Senhor, que trazem, Senhor, o contexto desse amor para a vida, Pai. Nós queremos agradecer, abençoar a vida das tuas filhas, profetizar sobre a vida de cada uma delas, o derramar dessa unção, que elas se sintam hoje tocadas, cuidadas, Senhor, abençoadas, ó Pai, de uma forma especial pela tua potente e poderosa mão, Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida das tuas filhas, guarda o coração das tuas filhas, fortalece, Senhor, as tuas filhas para continuarem nessa caminhada, nessa missão, Senhor, ao qual o Senhor designa na tua palavra como mulheres sábias que edificam sua casa, como mulheres virtuosas que de longe trazem o pão, como aquelas que sustentam os maridos, que sustentam os filhos, que fortalecem, Senhor, a vida da comunidade num todo, da humanidade num todo, Pai. Nós queremos abençoá-las, profetizar hoje essa bênção sobre a vida das tuas filhas, te agradecendo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.